Muito bom dia, glória a Deus, nós estamos aqui, manhã de segunda-feira. O Senhor tem nos permitido estarmos mais uma vez aqui, iniciando mais um devocional, iniciando mais uma série. Manhã de segunda-feira é a manhã de iniciar uma nova série, e a nossa série dessa semana é 5 pilares para uma vida bem-sucedida. 5 pilares para uma vida bem-sucedida. Cada dia nós vamos falar de um novo pilar. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho. Se você está me assistindo pelo canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa aí o sininho das notificações. Para cada um que está chegando, muito bom dia. Vamos clicando nesse aviãozinho aí, enviando para mais e mais pessoas, que eu tenho certeza que essa palavra vai falar com muita gente. Amém? Vamos entrar para a palavra? O fundamento de hoje, o pilar de hoje que nós vamos falar é a respeito do pilar espiritual. Espiritual. O tema de hoje é pare de tentar sozinho. Pare de tentar sozinho. Nós temos que estar fundamentados na presença de Deus. Quero ler um texto com você, está em João, capítulo de número 15, o verso de número 5. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Que texto incrível, queridos. Eu já estou aqui com a minha colinha, nós vamos entrar para a palavra. Se você ainda não encaminhou essa mensagem para alguém, clica aí nesse aviãozinho, vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível. Eu já estou aqui com o meu cafezinho, com a minha colinha, e nós vamos entrar para essa série. Manhã de segunda-feira. Glória a Deus, queridos, que você já está aqui iniciando a sua semana na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esse devocional. Eu tenho certeza que a cada dia que nós iniciamos ouvindo essa palavra, o Senhor nos fortalece a cada manhã, a cada dia. Nós vamos consagrar nossa semana ao Senhor, nós vamos consagrar o nosso dia a Ele, e eu tenho certeza que todas as coisas irão bem. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Amém? Tem pessoas, queridos, que já amanhecem e vão direto para o site de notícias para ver o que aconteceu no final de semana. Tem pessoas que amanhecem e já vai assistir os vídeos no Instagram, mas glória a Deus que você está aqui, amanhecendo, né, iniciando o seu dia, ouvindo a palavra de Deus. Então o texto que nós lemos foi de João 15, verso de número 5. Eu vou repetir ele, que diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o final do texto diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, quando declara, né, que ele é a videira verdadeira, ele está revelando o quê? Um segredo de uma vida espiritual frutífera. Queridos, nós precisamos estar permanentemente ligados em Cristo, em comunhão constante com Cristo. A todo momento está ligado nele, está firmado nele. E no contexto, Jesus, ele fala aos discípulos sobre permanecer. Um permanecer, que significa o quê? Habitar continuamente, permanecer firme. Então, não se trata simplesmente de nós esporadicamente nos relacionarmos com o Senhor, mas o Senhor está falando de uma constância. Porque tem muitas pessoas, queridos, que acreditam que um domingo à noite já é o suficiente. Tem pessoas que acreditam que uma vez no mês, um culto de ceia, já é o suficiente para ter um contato com o mundo espiritual, com o próprio Deus. Mas o Senhor fala de um ligamento constante. Nós precisamos estar enraizados, ligados, enxertados nessa videira. Então, quem vive o fundamento na presença, encontra direção, encontra força e fruto em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos entrar então para essa parte prática da palavra, que eu amo quando o Senhor quer falar conosco de forma prática. Não somente uma palavra que você não tem uma orientação ou uma direção, mas é tão importante quando o Senhor nos dá uma palavra e juntamente com ela nos dá algo que nós precisamos fazer no dia a dia, né? Algo prático para que nós possamos sair daqui hoje e começarmos a viver essa palavra. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, que nós não sejamos ouvintes da palavra, mas que nós sejamos praticantes, colocar ela em prática. E muitas vezes o que falta para as pessoas é somente uma orientação, uma direção, pessoas que
querem verdadeiramente viver a palavra, mas não têm uma direção no qual seguir. Então eu amo quando o Senhor nos traz não somente uma palavra, mas também uma orientação, uma direção para que nós possamos seguir. Então a primeira parte desse texto que você precisa guardar no seu coração é o quê? Sem comunhão não há fruto. Nós não vemos muitos resultados na nossa vida por falta de comunhão com Cristo. A presença de Deus é o lugar onde a vida espiritual nossa floresce. Então, na nossa série, nós estamos falando de 5 pilares fundamentais para uma vida bem-sucedida. E esse primeiro pilar que nós estamos falando é da sua vida espiritual. Como está esse pilar da sua vida espiritual? São colunas, são pilares da nossa vida, sendo que se alguma delas se enfraquecerem, toda essa construção, toda a nossa vida pode ir por água abaixo. E talvez, se alguma coisa não está indo bem na sua vida, é porque certamente algum desses pilares, que nós vamos falar durante essa semana, desses 5 pilares, pode estar enfraquecido. E esse primeiro pilar eu estou com dificuldade com R, primeiro, esse primeiro pilar é da sua vida espiritual. Queridos, nós precisamos estar ligados em Cristo a todo momento. O texto ele finaliza dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem o pilar espiritual bem estruturado, queridos, esquece os outros pilares. Esquece. Todo o restante irá de água abaixo. João capítulo 15, verso 4, ele continua dizendo, ele permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer, eu repito, não é simplesmente frequentar cultos, mas é cultivar uma vida de intimidade. É cultivar uma vida de intimidade. Tem muitas pessoas que acreditam, esse domingo eu fui no culto. Então já está ótimo. Não, queridos, é segunda de manhã, nós estamos aqui falando, ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando. É terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. Deixa de ser um cristão domingueiro que acredita que você vai ter uma ligação com Deus somente no domingo. Nós brincamos, né, falando que é o crente macarronada, porque só tem dia de domingo. É só no domingo. É só no domingo que abre a Bíblia, é só no domingo que ora, é só no domingo que ouve um louvor. Não, o Senhor nos chama todos os dias termos um relacionamento com Ele. Primeiro ponto, então, sem comunhão não há frutificação. Segundo ponto, a presença gera força interior. Preste bem atenção. Às vezes os exames estão tudo ok, a saúde está tudo ok, os relacionamentos com a família está tudo certo, está tudo indo bem, profissionalmente, financeiramente, mas existe algo que ainda vai faltar, e esse algo não é simplesmente algo, mas sim alguém. Sem a presença de Deus, queridos, você pode ter tudo, você pode ter todos ao seu redor, mas sempre irá ter um vazio. A presença gera em nós uma força interior. Muitas vezes você olha para situações de outras pessoas, não está na mesma circunstância que você, não está numa circunstância tão favorável assim. Muitas vezes é doença, muitas vezes é caos na família, muitas vezes é tantas coisas acontecendo de forma negativa, mas essa pessoa está feliz, ela está animada, ela está fortificada, ela não esmurece. E nós encontramos essa explicação quando essa pessoa tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, é essa presença que nos fortalece dia após dia, independente das circunstâncias, independente daquilo que você tem vivido, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Quando nós estamos fundamentados na presença de Deus, nós estamos fortalecidos. É um gerador de energia dentro de cada um de nós. Sabe aquele lugar que tem um gerador que acaba a luz na cidade toda, mas aquele lugar continua iluminado, continua ali com energia. E você se pergunta, olha, por que ali não acabou a luz? Porque ali tem um gerador. Queridos, a presença de Deus em nós
Que exemplo. A presença de Deus em nós é esse gerador. As pessoas vão estar muitas vezes ao seu redor abatido, triste, cabisbaixo, vivendo conforme as notícias, vivendo conforme o governo vai bem ou vai mal, mas você, independente da circunstância, você está fortalecido no Senhor. A presença, ela nos renova, realinha, restaura o nosso ânimo para continuar a caminhada. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer diagnóstico médico, nós somos fortalecidos no Senhor. Terceiro ponto, a presença nos torna semelhante a Cristo. Quantos de nós nessa manhã deseja ser semelhante a Cristo? Quanto mais tempo passamos com Deus, mais refletimos o caráter de Cristo. A comunhão, ela nos transforma, querido. Transforma a nossa mente, transforma as nossas atitudes, transforma a nossa fala, transforma o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de lidar com as situações. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz: e todos nós, como rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O Senhor nos chama a sermos imagem e semelhança dele. O segredo de uma maturidade espiritual, o segredo de uma maturidade emocional, o segredo de viver bem consigo mesmo e com todos ao seu redor, o segredo de transparecer o caráter de Cristo é permanecer diariamente com ele. Diariamente, constantemente, todos os dias. Para finalizarmos, queridos, uma vida bem-sucedida começa com uma vida fundamentada na presença de Deus. Tudo que é construído fora dessa base está sujeito a ruir, está sujeito a cair, desmoronar. Então hoje o Espírito Santo nos chama para permanecer na presença de Deus. Querido, não existe uma vida bem estruturada sem o pilar espiritual. E o pilar espiritual, ele só se mantém de pé com um relacionamento constante com o nosso Deus. Não apenas passar pela presença, mas habitar nessa presença. Não somente um dia na semana, mas todos os dias da nossa vida. Para finalizar, no final do texto ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas acrescentando, nós podemos dizer o quê? Que com ele tudo é possível. Com ele tudo é possível. O desafio nosso de hoje é, durante todos os próximos dias, é separar um tempo para estar com ele. É muito bom você estar aqui nesse devocional ouvindo, mas você também precisa de um momento a sós com ele. Separe uma parte da sua casa para você ter um encontro com ele, para que todos os dias você esteja ali. Um cantinho ali da sua sala, um cantinho ali do seu quarto, ou seja, qualquer cômodo que for. Mas separa aquele cantinho, para aquele cantinho você ter um encontro com o Senhor. E todas as vezes que você passar perto desse cantinho, você vai falar assim: ó, hoje eu não fui naquele cantinho. Hoje eu não... Sabe, coloque um tapetinho ali, coloque talvez uma mesinha ali, e você vai saber que aquele cantinho é o lugar do encontro. Tem pessoas que pegam um cômodo da casa, né? Mas você vai separar um cantinho ali, e você vai saber que aquele cantinho é o lugar de você se encontrar com o Senhor. E todas as vezes, olha só, presta atenção, todas as vezes que você olhar para aquela parte da tua casa, você vai falar assim: olha, eu tô em falta. Olha, faz tempo que eu não paro naquele lugar. Olha, hoje eu ainda não fui ali. Então você vai saber, vai ser sempre lembrado que você precisa ter o seu encontro com o Senhor naquele dia. Reserve, seja, queridos, 15 minutos, coloque um louvor, ouça a palavra do Senhor, fale com ele, escute ele falando ao seu coração, leia o texto bíblico, tenha um momento com o Senhor. Vai parecer, queridos, que aos seus olhos não mudou nada. Mas conforme isso vai se tornando um hábito, você vai perceber a leveza com a qual você vai levar a vida. Você vai perceber quantas vezes você vai simplesmente abrir a Bíblia e ele já vai começar a falar com você. Quantas vezes você vai sorrir naquele lugar, você vai chorar naquele lugar, mas é aquele lugar que você vai sair abastecido para viver o mundo lá fora e ser cada vez mais fortalecido diante de toda e qualquer circunstância. Então essa foi a mensagem de hoje, queridos. O fundamento na presença. O texto que nós lemos, João 15:5, onde no final nós vemos ele dizendo: porque sem mim nada
podeis fazer. Então esse hoje foi o primeiro pilar da estrutura de uma vida bem-sucedida, o pilar espiritual. Queridos, não perca o devocional dos outros dias, de terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia nós vamos falar de um pilar que sustenta, que estrutura a nossa vida. Então hoje foi esse pilar da nossa vida espiritual. Nós vamos falar da vida financeira, nós vamos falar do pilar familiar, nós vamos falar do pilar da saúde mental e física. Então, fique comigo durante essa semana que nós vamos trazer fundamentos para sustentar todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu quero orar por você, mas antes disso, tira um print dessa tela aí, compartilhe nos seus status, nos seus stories aí, nas suas redes sociais, e nós vamos escrever lá: sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Para mostrar a cada dia mais que esse pilar espiritual só é sustentado pela presença de Deus. Que nós possamos todos os dias, a cada dia, buscar a presença dele. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pela dádiva e o privilégio de iniciarmos mais uma semana, mais uma manhã de segunda-feira e nós estarmos aqui diante da tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque essa graça para nós é um favor imerecido. A tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renova sobre cada um de nós. Nós te agradecemos pela rica oportunidade de iniciarmos, de termos mais uma oportunidade. Senhor, que a cada dia mais a nossa comunhão possa estar fortalecida contigo. Que nós possamos constantemente buscar um relacionamento com o Senhor. Nos ensina a cada dia mais ter fome e sede da tua presença. Nos ensina a cada dia mais a como nos dirigir ao Senhor, a como estarmos na tua presença, a como buscar diariamente estar na tua presença. Nós oramos nesse momento, consagrando a nossa semana, o nosso dia na tua presença, apresentando diante de ti os nossos sonhos, nossos projetos e tudo aquilo que está no nosso coração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja diante de nós, abrindo os caminhos, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. A cada um que está saindo para trabalhar, para a faculdade ou para a escola, que a tua presença esteja com eles, guardando a cada um deles no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Vamos iniciar essa semana aí na presença de Deus. Lembrando que essa live vai estar gravada lá no meu canal do YouTube. Então, se você não pegou desde o início, vai lá, assista, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, a sua semana, no nome de Jesus. Tchau, tchau.